O meu nome é Rodolfo Cardoso, sou empresário no Concelho de Loures e também no Concelho de Odivelas. Estou aqui hoje enquanto presidente da direção recém-eleita, em abril de 2022. Estamos na sede da Associação de Empresários de Comércio e Serviços do Concelho de Loures e de Odivelas, e a nossa sede fica aqui em Loures. Temos também uma delegação em Odivelas e outra também em Moscavide. Bom, a associação foi constituída em 1943, vai fazer 79 anos agora em maio, no dia 7. Quando foi constituída até começou por ser um grêmio e à medida que os anos foram passando ela foi ganhando cada vez mais volume, mais aporte, cada vez mais sócios, empresários a associarem-se à associação, o que fez com que a associação também fosse ganhando outra dimensão e atualmente, após a separação do município de Loures do município de Odivelas, ou melhor, após a criação do município de Odivelas, esta associação criou aqui um novo desafio que, apesar de abranger o mesmo território, que era o território de Loures e de Odivelas, passou a estar representado em dois municípios diferentes. O território é o mesmo, os associados também, mas com dois municípios diferentes, Loures e Odivelas. A associação existe para representar e, de certa forma, servir os seus associados através das mais-valias que a mesma permite, desde um apoio a nível jurídico que é garantido a todos os seus associados, um apoio em toda a logística e todo o funcionamento das empresas no dia-a-dia, desde a sua criação ao seu estabelecimento, à resolução das problemáticas que existem inerentes à atividade empresarial, bem como à própria representatividade, que eu, por norma, pessoalmente, acredito que uma das principais funções da associação é a representatividade que garante aos seus associados, ou seja, perante os organismos governamentais e não só fazer chegar à voz dos seus associados os seus problemas e tentar a sua resolução a todos os níveis. Temos também várias parcerias que são bem conhecidas, estão no nosso site, são divulgadas também na nossa comunicação, newsletter, etc., que são parcerias que permitem aos nossos associados ter mais valias em vários campos, como por exemplo na higiene e segurança no trabalho, na mediação de seguros, neste caso, por exemplo, uma parceria que eu me lembrei agora assim rapidamente com a Loures Parque, que é uma empresa municipal que gera o estacionamento em alguns territórios de Loures. Também temos um protocolo que traz muitas mais-valias aos nossos associados e, regra geral, estas são as principais valências da associação. Atualmente, o número de associados não é atualmente, desde sempre é uma questão muito dinâmica, não é? Há associados que encerram as suas atividades por vicissitudes da vida, há associados todos os dias que se fazem novos associados, ou novas empresas que são constituídas e novos associados que nos chegam, por isso é um número muito dinâmico. Da última grande atualização que fizemos, que foi antes do Covid, porque durante o Covid então mais volátil se tornou este número. Ainda estamos a tentar perceber os reais impactos na diminuição do número de sócios, que sabemos que foram grandes. Ainda estamos a aferir esse número, mas ronda uns 1.300, 1.200, pronto. Mas é um número que, como lhe digo, é muito dinâmico. Todos os dias temos novos associados e todos os dias, não todos os dias, mas todos os meses, há um ou outro que encerra a atividade, ou por longevidade, ou por algum infortúnio do seu negócio, da sua atividade. No que diz respeito a financiamento, esta associação
a única fonte de receitas que tem é a cotização dos seus associados. Ou seja, não há mais nenhuma fonte de verba, de financiamento ou de receita. Pura e simplesmente a cotização dos seus associados e alguns dos serviços que a associação vai disponibilizando, mas que nem o faz numa perspectiva de obter lucro, é numa perspectiva de ser uma mais-valia para os associados, que é a venda de livros de reclamações, horários, todo o tipo de comunicação que é necessária por lei ter também nas empresas. A associação também pode fornecer esse serviço aos seus associados e não só. Também somos muitas das vezes requisitados os serviços da associação por empresários que nem são nossos associados, mas que procuram alguns dos serviços que as nossas delegações fornecem. Da realidade que nos vai chegando, que vamos aferindo no dia a dia, e também ela é muito dinâmica, depende muito dos períodos em que vivemos. Vou ter que tocar e dos setores de atividade, vou ter que tocar novamente na questão da pandemia Covid, que foi sem dúvida uma dificuldade extrema, não vale a pena estarmos a repetir, é do conhecimento público. As sensibilidades ou as dificuldades são muito dispares, tendo em conta também os territórios onde as empresas se inserem. Como sabem, nós abrangemos um território muito grande, que é o município de Loures e o município de Odivelas. Localmente, freguesia a freguesia, rua a rua, avenida a avenida, o comércio tem realidades distintas, mais-valias e dificuldades distintas, e chega-nos aqui N de questões e de problemáticas que temos que tentar ajudar a diminuir ou até a ultrapassar em prol dos nossos associados. Eu poderia aqui elencar uma, duas ou três, mas automaticamente sentiria-me obrigado a elencar todas. Mas a maior dificuldade que aqui se sente é, sem dúvida, em alguns dos territórios onde estamos inseridos, o pouco movimento em termos de clientela, os constrangimentos, dependendo dos territórios, com o estacionamento, que muitas das vezes não permitem ao possível cliente ter a comodidade nas suas compras no comércio tradicional e local. Em alguns locais também tem-nos chegado alguns relatos da insegurança vivida por parte das empresas e dos empresários, o que faz com que alguns possíveis clientes também não frequentem tanto a localidade e assim se percam essas fontes de receita para os nossos empresários. Dificuldades também que se sentiam e queixas que muitas das vezes nos chegam. Alguma carga fiscal, se calhar um pouco desproporcional para aquilo que é a fonte de receitas do comércio tradicional e local, porque muitos deles são empresas micro, pequenas e empresas, não é? Que também não têm, que têm as suas dificuldades. Obviamente que existe depois a questão daquilo que são receitas ou impostos a nível estatais, que nós, enquanto membros da Confederação do Comércio de Portugal, porque a Associação está lá representada nos seus órgãos sociais, também fazemos muitas das vezes chegar essas preocupações através da nossa representação na CCP, fazemos chegar essas preocupações nas reuniões de concertação social, ao Estado, ao Governo e aos outros organismos, mas também a nível local. Fazemos muitas das vezes essa função de representatividade dos nossos associados, que é junto das juntas, que são quem tem a competência delegada de cobrança de todos, ocupação de espaço público, publicidade, etc., painéis luminosos, junto das juntas e também da Câmara, tentar ao máximo que esses impostos, digamos assim, essas cobranças, que ou possam ser diminuídas ou possam ser proporcionais à localidade onde estão os nossos comerciantes inseridos, porque há localidades com um maior poder de compra e há localidades com um menor poder de compra. Então tentamos sensibilizar os decisores políticos neste sentido. Muitas das vezes somos ouvidos, outras vezes nem tanto,
mas estamos cá para defender os nossos associados. Relativamente à questão colocada da eleição dos novos órgãos sociais, pronto, realmente no dia 1 de abril de 2022 ocorreram as eleições. Foi um ato democrático, devidamente convocado para o efeito. Os atuais órgãos sociais foram eleitos e já estão em funções. A lógica da constituição da lista, que me coube também em grande parte, não é? Escolher de entre os meus pares, não é? De empresários, aqueles que poderiam garantir alguma representatividade no território que abrangemos, os municípios de Loures e de Odivelas. Tentei ao máximo, tentámos em conjunto garantir o máximo de representatividade, mas relembro que estatutariamente os órgãos da associação são compostos por 12 elementos, entre Conselho Fiscal, Assembleia Geral e Direção. Por isso, vendo o número de freguesias do município de Loures e de Odivelas, seria humanamente impossível, matematicamente impossível, ter todas as freguesias representadas, que era uma ideia que eu tinha. Contudo, tentarei que isso possa ser ultrapassado através da criação de secções temáticas localmente representativas, em nome da associação, dos empresários que as constituírem, porque isso também está previsto nos estatutos e é algo que eu procurarei, e que junto à minha direção, desenvolver no próximo triênio. Esta direção é uma direção que é uma direção de continuidade face à anterior direção, da qual eu também fazia parte, no cargo de vogal da direção, mas também, além de ser uma direção de continuidade, porque a associação vai fazer 79 anos e tem um historial, e se tem 79 anos e um historial muito grande de uma das maiores associações do país, ou no top 10 das maiores associações do país de empresários, significa que o trabalho que está feito para trás deve ser valorizado e deve ser dignificado, mas também queremos agora criar aqui um novo aporte, até porque os desafios a nível empresarial mudaram com os novos tempos, até foram aceleradas essas mudanças com o Covid, para a era da digitalização, modernização, nesse sentido. Então, de certa forma, foi feita aqui uma opção de todos os novos elementos, pelo menos da direção, serem elementos que, além de serem associados da associação e terem alguma atividade no âmbito da associação, nunca tinham ocupado também órgãos diretivos na associação, ou seja, de certa forma, vêm trazer também aqui uma nova vontade, porque também estão mais frescos, não é? E novas ideias, que é isso que se pretende. A nossa ideia é fazer uma presidência aberta. Neste caso, quando eu digo uma presidência, é uma direção aberta. Porque a associação é dos sócios, não é dos diretores eleitos. Esses apenas têm responsabilidade de representar e trabalhar para ela no dia-a-dia. E queremos muito que todos os sócios participem cada vez mais na vida da associação. Aliás, é um desafio que eu deixo a todos os sócios. Procurem a vossa associação, dinamizem a vossa associação, porque ela é vossa. Ela é nossa e é algo que nós queremos muito contar, que é com uma direção aberta aos seus sócios. Só fazer também aqui, de certa forma, um ponto de situação, que é também para as pessoas terem uma noção lá em casa, que é todos os órgãos diretivos desta associação funcionam em regime de voluntariado e pro bono, ok? Nós somos empresários, como os sócios que representamos na associação, ou seja, somos os mesmos, estamos a trabalhar de nós para nós, de iguais para iguais, mas estamos a trabalhar tirando sempre um pouco do nosso tempo, do nosso dia-a-dia, do nosso trabalho, das nossas empresas, para dedicar à associação. É este, de certa forma, o investimento que fazemos na associação, que é retirar um pouco do nosso dia para dedicar à associação. Eu estar a dizer que é um pouco
estou aqui a ser bastante simpático porque muitas das vezes ocupamos grande parte do nosso dia com os assuntos da associação, mas isso também nos traz algum conforto quando vemos que a nossa atuação melhora o trabalho e o dia-a-dia dos empresários que são nossos associados. Muitas das nossas iniciativas e da nossa intervenção enquanto elementos eleitos na direção da associação, muitas das vezes também influencia positivamente outros empresários que estão inseridos no território de atuação da associação, mas que nem são nossos associados. Por isso, deixo também desde já o desafio a todos eles que pensem em associar-se, façam sócios, porque quanto mais empresários e mais empresas tivermos no âmbito da associação, mais forte será a sua voz junto dos decisores públicos e políticos. Para todos os empresários, independentemente do setor de atividades, independentemente da dimensão do seu comércio ou da sua empresa, mas acima de tudo, empresários que representem, de certa forma, o comércio tradicional e local, nos territórios de Loures de Odivelas, faço um desafio, de certa forma, um pedido, associem-se, juntem-se a nós, porque mais juntos vamos longe, sozinhos vamos rápido. E nós pretendemos chegar longe. Podemos chegar longe de uma forma sustentada, com uma voz cada vez mais fortalecida, porque quanto mais formos, mais representamos e, de certa forma, mais voz teremos junto dos decisores e mais força poderemos fazer para que as condições das nossas empresas e dos nossos empresários possam ser melhoradas e fortalecidas. Nós temos aqui vários pontos no nosso plano de atividades que pretendemos que se tornem uma realidade. Estamos a trabalhar nesse sentido. São pontos que alguns deles podem ser rapidamente implementados para uma melhoria dos serviços da associação. Para quê? Para melhor servir os seus associados. Outros, eu tenho perfeita noção que vão demorar algum tempo a estarem plenamente integrados no funcionalismo da associação. É normal. Todas as instituições vivem de ciclos, vivem de tempos, vivem também da dinâmica que os seus, neste caso associados, queiram imprimir à sua associação, mas esta associação, que vai fazer 79 anos, está também, e agora após, esperemos nós, a era Covid, está a entrar e vai entrar cada vez mais numa era mais dinâmica em vários sentidos. Respondendo concretamente à pergunta, queremos apostar muito numa nova linha de comunicação que seja mais efetiva, mais direcionada e mais presente para os nossos sócios, ou seja, que a gente consiga chegar à maioria ou então praticamente a todos. Temos também aqui outro vetor, outro direcionamento que queremos, que é procurar cada vez mais parcerias para melhor servir e melhor potenciar os serviços da associação perante os seus associados, ou seja, trazer mais valias para os seus associados, porque nós temos parcerias com bastantes entidades, desde a Galp a outras, que trazem mais valias diretas ao funcionamento dos nossos associados. Pretendemos também muito, e isto é um desígnio muito meu, funcionar em estruturas mais abrangentes, ou seja, uma das questões que a associação tem-se debatido nos últimos anos é o facto de certa forma, o seu centro de decisão estar, tendo em conta a dimensão, não é? Estamos a falar de 5 elementos que compõem a direção para representarem praticamente todos os empresários do município de Loures e de Odivelas. Ou seja, se nós não tivermos estruturas locais fortalecidas que representem localmente, porque cada local traz a sua própria, tem as suas próprias realidades, nós teremos uma voz menos forte. E algo que nós também procuramos, eu pessoalmente procuro muito, é criar cada vez mais a associação a nível local. Ir a cada local, posso dizer numa perspectiva, para terem noção, a nível de freguesia,
talvez, ou até de alguns bairros que seja mais forte o comércio, criar algumas representatividade local de sócios nossos que possam ser inseridas em secções temáticas previstas nos estatutos da secção para serem a voz da secção a nível local. Esses sócios, além de representarem a secção, estão-se a representar a si próprios e garantem uma voz mais local. Ou seja, outro dos grandes objetivos é que a estrutura seja cabeça, tronco e membros, ou seja, que possamos abranger parte do território e dar voz a todos os empresários. Pretendemos também, junto dos nossos parceiros, e aí não é possível dissociarmos, temos que trabalhar conjuntamente, que são as câmaras e as juntas, fazer planos de atividades que permitam que haja dinamização do comércio local e tradicional de uma forma muito simples, que é, quanto mais movimento trouxermos para as ruas, teoricamente, mais possíveis clientes traremos aos nossos empresários. Para isso, apresentaremos planos de atividades tanto aos municípios de Loures como de Odivelas, bem como algumas uniões de freguesia, que também nos deem abertura para isso, não é? Porque não nos podemos esquecer que estes organismos também têm as suas próprias dinâmicas. O que nós queremos é integrá-las em conjunto para que haja o máximo de movimento, o máximo de dinamismo nas ruas, localmente, para que o comércio tradicional e local possa ter cada vez mais movimento, cada vez mais possíveis clientes para que não morra. Por isso, deixar aqui o desafio, compra no comércio tradicional e local, não só aos empresários, mas a quem nos ouvir, porque o comércio tradicional e local também precisa muito deste tipo de apoio. É assim, o relacionamento que temos com o poder local, independentemente de ser municípios ou juntas, é um relacionamento bom, cordial, de trabalho em parceria, pelo menos é isso que eu procuro desde o primeiro dia que estou na associação, mas também é um relacionamento de certa forma, exigência mútua, porque nós, por um lado, procuramos os parceiros, município e juntas, para desenvolver atividades conjuntas que possam, de certa forma, dinamizar, movimentar as nossas ruas e o nosso comércio, mas, por outro lado, muitas das vezes também temos que fazer algumas exigências, que é o termo certo, para que ou alguns impostos que são cobrados a nível local possam ser ou isentados, idealmente, ou pelo menos diminuídos, principalmente em momentos que faça sentido, porque nós também, sendo empresários, temos noção do que é uma estrutura de escala, ou seja, não vimos aqui só pedir isenção pela isenção, não, tem que fazer sentido. Por exemplo, agora, no decorrer do Covid, da pandemia, esta associação debateu-se muito com o pedido de isenção de tudo o que era taxas de ocupação de espaço público, painéis luminosos, painéis publicitários, etc., por uma razão lógica. Se o comércio estava maioritariamente fechado, não conseguia fazer venda, não é? Independentemente de ser comércio de produtos ou de serviços, também não havia espaço à sua cobrança. Houve aqui, com algumas entidades, houve logo um entendimento claro de que esse era o caminho e houve logo, após o pedido da associação, a concessão de várias isenções, durante pelo menos o período da pandemia Covid. Numa ou noutra instituição, neste caso poder local, não houve tanto esse entendimento, foi um bocadinho mais difícil, porque de certa forma também nos alegaram que essa também era uma fonte de receita das juntas e não só. Nós debatemos do princípio ao fim com isto, conseguimos praticamente em todo o território, tanto Loures como Odivelas, que houvesse espaço a esta isenção e que ela até fosse prolongada nos 6 meses subsequentes a 1 ano, ou términos da pandemia, que ainda não vem, não é? Mas esperemos que venha efetivamente. Mas de resto, temos que fazer aqui um equilíbrio, porque, por um lado, temos que trabalhar em conjunto com esses parceiros, que são o poder local, que é com quem os nossos empresários também lidam diariamente,
Por outro lado, temos também garantir, enquanto associação, que somos uma voz representativa, na verdade, efetivamente, daqueles que são os anseios dos nossos associados, que são os empresários. E por isso, apesar de ser um equilíbrio que muitas das vezes não é o mais fácil, fazemos sempre esta questão, que é tentar ser parceiros, cooperar com as entidades, mas, acima de tudo, garantir que a voz dos nossos sócios chega, mesmo que muitas das vezes seja discordante daquilo que os municípios ou que as juntas querem. Sim, sim. Dizer também que a associação está num processo está a procurar cada vez mais corresponder aos anseios dos seus associados, está a procurar cada vez mais reinventar-se e acompanhar os novos tempos, porque o mundo avança muito rapidamente e as transformações nas instituições devem acompanhar esse ritmo. Às vezes é um bocadinho mais difícil, mas estamos a trabalhar nesse sentido. Estamos a procurar manter e fortalecer as parcerias com os parceiros locais, as juntas e as câmaras, obviamente para que também não só possamos ter mais atividade, mas também num momento, de certa forma, defendermos as exigências dos nossos associados, podermos ser ouvidos mais rapidamente. A provar que também estamos aqui num trabalho incessante para a melhoria do comércio tradicional e local, e em parceria com estas instituições, é o facto de nos irmos candidatar a vários PRRs no âmbito dos bairros digitais, para vários territórios aqui de Loures e também de Odivelas, e estamos a trabalhar afincadamente nisso para que trazer também investimento no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, não é? Para investir no comércio tradicional e local. Não o fazemos sozinho, não podemos fazer sozinho, são as regras dos PRRs, fazemos com as entidades, mas estamos a trabalhar nesse sentido. De resto, um apelo muito forte a todos os sócios que participem no dia-a-dia da associação. Há vários fóruns para isso poder ser feito. Para todos os empresários que ainda não sejam associados, reforço a sugestão que fiz anteriormente. Associem-se, venham a beneficiar das mais-valias da associação, venham dar-nos voz e permitir-nos a nós sermos também a vossa voz, para juntos chegarmos mais longe e termos mais força em prol daquilo que é os anseios do comércio tradicional e local. Audio Jungle.